Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje celebramos esta grande solenidade de São Pedro e São Paulo. Estes grandes apóstolos são um farol para toda a igreja. Ambos deram a vida por Cristo. No martírio testemunharam seu grande amor por Jesus. A nossa fé está alicerçada na vida, no testemunho e no ensinamento destes grandes homens. São Paulo, conhecido como o doutor dos gentios, fundou muitas comunidades, não poupando esforços para evangelizar. No Evangelho temos a solene profissão de fé de Pedro: tu és o Messias, filho dos Deus vivos. A nossa fé é a mesma de Pedro, escolhido por Jesus para ser a pedra de sua igreja. Queridos irmãos, este é o ensinamento hoje do Diário Bíblico. Mas nosso livro de estudo hoje, aqui também nos orienta. Tem tantas informações, irmãos, informações preciosas, que é uma riqueza para a nossa fé. Este querido irmão aqui que escreve esse evangelho, ele explicando junto com a teologia, ele é o Scott Hahn, ele é um homem que ele direciona assim a sua vida também, diante do proceder da fé. Ele foi também um irmão protestante. E ele se voltando para os estudos, para questionar a fé católica, dizendo que a fé católica não era direcionada a ser o Evangelho de Cristo, a Igreja de Cristo. Ele também se volta o coração para a Igreja Católica, que ele vê que ali está fundada a Igreja de Cristo. Querido irmão, esta aí é uma fé com os pés amparados na Igreja de Cristo. Cristo deixa a Igreja para que eu e você entenda e compreenda, para que aqui está o amparo da verdade. Um só Espírito, uma só alma, com Jesus. Às vezes nós lemos a palavra de Deus e questionamos qual que é o correto. Querido irmão, por isso que Deus não nos deixa nós perturbados, nos deixa um coração desorientado. E aí a igreja caminhando, Satanás quer tentar destruir ela. Ele viu que por fora não consegue com acusações, derrubando padres, sacerdotes, pela fraqueza deles, tenta entrar no meio da igreja e destruir a igreja. Mas aqui diz a palavra, não tem força. Deus levanta leigos, Deus levanta padres, onde que vão professar fé, como Pedro, como Paulo, deram a vida, onde que coube ali a Pedro a ser o primeiro Papa, é ter essa graça diante de Deus, uma graça de caminhar com Jesus. Querido irmão, hoje o nosso tema é: edificarei a minha igreja. Somos transformados pela graça. Qual que é essa graça? É a presença de Jesus no meio de nós. A igreja de Cristo, a igreja ali as pedras levantadas, a igreja, a comunidade, a igreja, a presença dele na Santa Eucaristia, é a presença de Deus vivo caminhando conosco. É uma presença através de Pedro, simbolizando ali naquele momento a igreja cabeça, o que vai direcionar todo o mover. Olha só, irmãos, no significado, o que ligares. Aqui é muitas explicações maravilhosas, então é muito grande para o nosso tempo.
Mas fala por que Pedro era filho de João, porque foi chamado filho de Jonas. Explica por causa da descendência de Abraão. E ali Pedro fica para nós como dessa descendência de Abraão aqui, visível, cabeça visível de Jesus aqui na terra, direcionando cada um de nós. E ali, irmão, tem os sucessores, como teve os sucessores de Judas, onde que os apóstolos rezaram, colocaram a mão, impuseram a mão, e ali sortearam, onde que saiu Matias, o novo sucessor de Judas. Por que sucessor de Judas? Se não tinha igreja, se não tinha continuidade. Porque aqui está toda uma questão presencial da igreja de Cristo, os 12 apóstolos, a presença do mover de Deus. Por que Jesus funda ali a igreja? Qual que é o sentido? Qual que é a organização, direcionamento? Querido irmão, há 2024 anos está aí a igreja de Cristo, não tenha dúvida. Teve igrejas que foram fundadas, igrejas, denominações, agora em 1600. É bem simples, procure onde foi fundada. Ah, a minha igreja foi fundada na palavra. Mas a tua palavra foi escrita onde? Foi fundada a base da palavra onde? Qual teologia? Quem que pegou a palavra e escreveu para você? Qual que é o teu teólogo? Qual que é o teu instrutor fundado? Onde que foi fundada a tua estrutura? É isso que a palavra de Deus vai dizer para nós. É a estrutura, Pedro e Paulo. É os alicerces da igreja. Hoje a igreja celebra isso, a solenidade. Onde que nós temos ali os pilares da igreja católica. São os apóstolos, são os testemunhos. Não existia palavra escrita, irmão, até pouco tempo. Então ali a estrutura era passada ali, no momento que se reunia no templo, na presença eucarística. Paulo cita ali, nas citações, no primeiro dia da semana, no domingo, eles se reuniam. Sabe, irmãos, e eles celebravam ali a presença de Cristo na Santa Eucaristia. Este é o meu corpo, é o meu sangue, é frisado por eles. Tudo que nós temos dentro da Igreja Católica é tirado da palavra e é tirado dos ensinamentos. E hoje, irmãos, há muitas lutas para que isso não caia, que isso não seja desfigurado a verdade. E isso que todos os apóstolos, os santos lutaram e permanecem fiel. E Deus levantará mais gente ainda, mais pessoas para que a igreja dele permaneça fiel. Se não for eu, se não for você, meu irmão, vai ser o padre, vai ser aquele santo hoje, aquele que ele vai colocar lá. Mas é Deus, a igreja é dele, não é nossa. Por isso não se preocupe, não fique falando mal e defamando a tua igreja. Seja um cristão fiel. Como que é? Eu vou caminhar com Jesus. Tem o catecismo, nós estamos fazendo aí, todo dia catecismo, estudando ali está a base, ali está o cerne. Então o catecismo é uma riqueza que nós temos. Está ali a estrutura de 2024 anos ali, falado, meditado, extraído no máximo ali. Querido irmão, é a base da presença de Deus. A estrutura, as pedras, a pedra fundamental é a presença de Jesus na humanidade. Através ali dos sucessores, de Pedro, Paulo, os apóstolos. Ele está andando com nós. Saulo, por que tu me persegues? Saulo tentou matar os cristãos da época. E quem que ele perseguia? Humanos. A igreja de Cristo viva. Por que tu me persegues, Saulo? E naquele momento, Saulo, ele cai por terra, perde a visão, para que ele entendesse que ele sempre foi um homem que estava andando, caminhando com uma cegueira espiritual. E quando ele é liberto, ali ele é falado. Hoje Cristo vive em mim. Querido irmão, olha a vida de Paulo, olha a vida de Pedro. Na primeira leitura hoje, fantástico, irmãos. Você vê ali o que esses homens viveram. Eles tiraram a vida do irmão de João, acho que é Mateus, se não me engano, na primeira leitura. E eles tiram a vida, depois eles vão tirar a vida de Pedro, preso Pedro já. Nessa época já os apóstolos lutando. E ele foi acorrentado, Pedro tinha 2 soldados cuidando dele. E naquele momento vem um anjo do Senhor, liberta eles. Pedro pensa que ele estava tendo uma visão. Quando ele acorda em si, assim, na realidade, o anjo de Deus veio e libertou ele. Irmão, isso aí é uma verdade. Você imagina um homem desse, com tudo isso acontecendo, na vida dele, ele dando testemunho para nós. Você imagina a força e a vitória na vida dele? Deus está conosco. Então a maior graça, meu irmão, que nos é dada hoje, como diz, edificarei a minha igreja, não tenha dúvida da igreja de Cristo. É o primeiro passo. Segundo, somos transformados pela graça. Qual que é a graça? A presença dele. Então se eu estou na igreja com Cristo, se eu estou comungando, se eu estou vivendo a minha fé, se eu estou professando os sacramentos, eu não tenho dúvida disso, não tenha dúvida. Ter fé é acreditar nisso. É acreditar na tua verdade.
Ah, mas tem imagens, irmão, a imagem, vai lá e estuda para ver o que a Igreja Católica fala da imagem. Pergunta. Se nós somos adoradores de imagem, nós adoramos um Deus vivo, meu irmão. É o nosso Senhor Jesus. Ele é o centro, Ele é a cabeça. E nós estamos diante da verdade. Nós não caminhamos com a mentira. Ah, existe católicos que não vivem? Porque não vivem, meu irmão. É bem fácil você olhar para um católico que vive a graça de Deus. Jesus está nele. Esse é o verdadeiro católico. É aquele católico, apostólico, romano que vive a fé. De que forma? Lutando, tentando ser melhor, pedindo perdão, sendo verdadeiro, quando erra, reconhece a falha, quando vê que tem algo de errado, vai lá e corrige. Isso é o verdadeiro católico. E você vai identificar sim. Não ficar olhando aqueles irmãos que andam errado. Isso aí você vai encontrar em qualquer lugar. E o mundo, Deus deixa bem claro para nós, que aqui neste mundo, irmão, nós vamos conviver com isso. Não adianta você querer dizer que na igreja que você tem que estar, que você não vai ter ataque, que você não vai... Não, isso é o normal, isso é uma convivência que todos nós vamos conviver. Não tem como eu fugir dessa verdade. No mundo havereis de ter aflições, foi Jesus que disse. Querido irmão, é o pensamento que eu estava hoje. Eu estava assim com esse pensamento. Vai ter aflição, mas eu vou renunciar todos os dias, eu vou expulsar o demônio da minha casa, quando eu identificar que deram uma brecha, eu vou lá e vou lutar por ela, vou pegar e vou falar, não, Senhor, essa casa é tua, eu consagro a minha casa para ti. E é o que eu coloquei hoje no meu Electro Divino, na minha reflexão hoje. Eu estou suportando todo o mal? Eu fiz essa reflexão comigo. Eu coloquei assim, mais ou menos, tem vezes que eu vacilo, Jesus, tem vezes que eu luto, mas... Uma coisa que ficou bem clara para mim hoje. Quando eu fui escutar Deus hoje, me vinha assim, a minha presença te basta, Avelino. E eu entendi agora, com essa reflexão, que se Jesus te permanecer em mim, é a presença dele. Que jeito? Renunciar ao pecado. Ele não vai caminhar comigo se eu continuar escolhendo o pecado. Não posso ter dois senhores, ele disse. Ainda ele cita a parte do dinheiro, né? É sim ou não ter dinheiro, o Deus do dinheiro. Então, Deus é meu centro. Deus é o centro dentro da minha casa. Eu quero viver o amor com a minha família. Eu quero viver o amor onde que eu estiver. Eu vou lutar. Eu vou caminhar. Vou lutar para mim caminhar na igreja. Vou ter minhas lutas. Vou, meu irmão. Mas é uma luta boa. É uma luta com Jesus. Porque Ele está comigo. É assim que nós temos que ser. De que forma? Na igreja? Tratando bem as pessoas. Tendo respeito. Tendo educação. Consideração a Jesus, meu irmão. Mas não condenando. Tendo discernimento, se libertando de fofoca, de ira, de ódio, da falta de perdão. E isso, meu irmão, é só com Ele, essa é a graça. Então, edificarei a minha igreja, é a igreja de Cristo. Ele está aqui, Ele está lá na igreja, lá junto conosco, lá na comunidade, reunida. Somos transformados pela graça em a presença dEle. E dar a vida por Cristo, o exemplo dos homens hoje na nossa igreja. Que nós possamos dar a vida dentro de casa, onde nós estivermos. Coloca a mão no teu coração. E com esta graça que nós vivenciamos hoje, irmão, não tenha dúvida de professar a sua fé. Como disse hoje na segunda leitura, Paulo disse assim, foram 3 situações, combater o bom combate. Na segunda leitura, está lá em 2 Timóteo 4, versículo 6 em diante. 3 coisas, Paulo disse, combata o bom combate. Completar a caminhada, seja firme, persevere, não desista. Guardar a fé, guardar o amor, guardar o compromisso com Jesus, guardar a presença dele dentro do meu coração, junto comigo, que as pessoas consigam enxergar Jesus no meu proceder. Colocando a mão ainda no teu coração. Combater o bom combate, irmão, é todos os dias. Caminhar, perseverar. O que está acontecendo, meu irmão, que possa estar querendo te desanimar, possa estar querendo abalar a sua fé. Vem nesse momento, Senhor, diante do coração de cada irmão, diante da tua igreja, Jesus, diante da tua igreja, a igreja física, a igreja espiritual, que os irmãos consigam encontrar a tua graça lá no sacrário, na tua presença viva na Santa Eucaristia, na confissão, no pedir perdão ao irmão, ao perdoar, ao caminhar com temperança, com discernimento, ao caminhar cuidando da sua família, trazendo a graça, a presença de Jesus dentro de casa. A primeira igreja que nós transformamos, irmão, é o nosso coração, o coração dos nossos, e nós vamos até a igreja de Cristo na comunidade, professar a fé, dar testemunho, anunciar o evangelho.
Olha que graça, meu irmão. É unidade. Cristo é a cabeça e Ele é o centro da sua vida. Testemunha sua fé. No teu coração, a igreja de Cristo nasce. Ela persevera por tua família. E, como diz Paulo, guardamos a fé indo para a igreja. O meu coração, a minha família, na comunidade, na igreja de Cristo. Rezemos pelos padres, pelo Papa, porque eles precisam da nossa oração. Porque eles estão ali na persona de Cristo. Nosso querido Senhor Jesus Cristo, a cabeça. E nós fazemos parte desse membro, como disse Paulo em Coríntios. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Fazemos parte desse corpo místico de Cristo. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, transmite esse vídeo, deixe seu joinha, passe à frente, mas viva a palavra. Isso que é o mais necessário. Viver a palavra é o que nós estamos buscando. É importante transmitir? É. Evangelizar. Mas não para crescimentos humanos, e sim para o crescimento do Evangelho de Deus. Se for do agrado do teu coração, passa à frente. Se não for, deixe dentro do teu coração e viva a tua palavra. Que Deus abençoe cada um de nós. Um grande abraço. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Tamo junto em oração. Exército São Miguel. 4 horas da manhã, a partir de amanhã segunda-feira. 3h45, o Santo Rosário. 6h45, o nosso Café com Jesus. Dando continuidade ao Catecismo. E às 7 horas, o nosso Lectio Divino, que é o Evangelho do Dia. Um grande abraço. Que Deus abençoe.